Olá, estamos em ano eleitoral. O que isso significa para o setor? Ter um representante político é importante para farmácias e drogarias? De que forma isso interfere na melhor gestão do negócio? Nosso convidado, o analista político André Borba, conversa com a gente sobre isso no programa de hoje. Olá, a gente está aqui de volta com mais um programa e hoje para falar sobre política. Muita gente não gosta desse tema, acha que esse tema passa longe da vida dela, mas o negócio não é bem assim. O nosso convidado é o André Borba. O André, ele é analista e consultor político da Arco Advice, uma empresa que tem expertise em acompanhar o cenário político no país. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre política. André, muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigado a você. Eu queria, queria começar a nossa conversa falando sobre o cenário eleitoral. A gente está em ano de eleição, a gente está há 6 meses, e eu queria te perguntar como que esse cenário vai se desenhar daqui para frente, se é que você já consegue fazer previsão num país que tem se mostrado cada vez mais imprevisível. Verdade. Né? Bom, essa pergunta eu acho que seria muito mais fácil se ela fosse feita em todas as eleições que não essa. Essa eleição realmente está com uma peculiaridade muito grande. Eu acho que hoje em dia nós temos uma fragmentação, uma imprevisibilidade política, não só pelas razões que todos já sabemos, a gente nunca pode saber quem vai ser um candidato ou não por questões judiciais, por questões de corrupção, enfim. Mas eu acho que a fragmentação, tanto do centro-esquerda, quanto do que eles chamam do centro, quanto da direita. Na direita, na verdade, não há fragmentação. Há um candidato definido, que no caso é o Jair Bolsonaro. Uhum. A gente há 6 meses, só fazendo de novo um comparativo nas outras eleições, nós já tínhamos desenhado que havia uma polarização, onde teria um candidato da esquerda, que normalmente é representado pelo PT, que foi sempre representado pelo PT, e um candidato da direita, que seria, hoje em dia chamado centro-direita, que seria o do PSDB. Obviamente que surgiram alguns atores, como a Marina Silva, sempre como uma terceira via, mas que, na verdade, sempre ficou a disputa nesses dois. Hoje em dia, 6 meses da eleição, primeiro que nós temos no tabuleiro 17 candidatos. Muitos... Isso vai mudar, né? Vai. Muitos, a nosso ver... Eu posso citar o exemplo, Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara, ele se postula nesse momento como candidato, mas a gente não acredita que essa candidatura deverá ser levada adiante. É mais uma forma até de capitalizar politicamente para conseguir até mesmo continuar com uma força que ele está tendo, como na presidência da Câmara dos Deputados. Uhum. Agora, André, só te interrompendo, eu queria... Assim, o Rio de Janeiro, ele vem passando por um momento muito difícil, né? E aqui, no estado, como que vocês estão vendo a questão das eleições aqui? Quem que você acha que pode vir candidato, que tem mais força? Olha, quem poderia ser um candidato forte, mas que muito provavelmente não vai ser, diz até por questões familiares, seria o Bernardinho. Ele parece que ele vai ser candidato ao Senado, ou a deputado federal. Ao governo do estado parece que questões pessoais, ele não vai concorrer. Uhum. Existe o favorito, que é o que a gente considera o Eduardo Paz. Só que o Eduardo Paz, no momento, ele está inelegível. Uhum. Ele teve um grande negociação. Mas isso pode mudar, né? Pode, porque até lá tem um julgamento, vai ser marcado antes das eleições, do Tribunal Superior Eleitoral, onde há uma grande confiança de que ele possa reverter esse quadro. Uhum. Agora, assim, André... Vamos trazer um pouquinho para o nosso segmento, né? Como que a política, de uma forma geral, como que ela pode interferir num segmento econômico, por exemplo, como o varejo farmacêutico? Bom, as leis partem das casas legislativas, tanto Congresso como Assembleia, como câmaras. A partir do momento que você tem representantes dentro dessas casas, você consegue levar a informação mais qualificada para que saiam leis relacionadas ao seu setor.
E o setor farmacêutico hoje tem representante político? Olha, eu acho que o setor farmacêutico ele está construindo. Eu acho que não só o setor farmacêutico, na área de saúde, eu acho que cada um está aprendendo a fazer, não um jogo político da boa forma, que eu quero dizer. Todo mundo precisa ter representante, tá? Para você ter representante, isso não quer dizer que você tem alguém que te deva algo, quer dizer que você constrói a sua ideia dentro dos órgãos. Eu acho que agora o setor farmacêutico está começando a ser ouvido. Tá? Eu estou te perguntando isso porque eu até assisti uma apresentação sua recentemente, você citou alguns projetos de lei que estão tramitando na Alerj, na Câmara, e são projetos ruins para o setor, né? E eles chegaram lá de alguma maneira, né? Uhum. Então, isso significa que esses projetos de lei estão lá porque interesses fizeram com que eles estivessem lá, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão assim, olha, o projeto de lei nasceu, ele está lá, é porque alguém tem voz ali dentro. Então, como é que o setor farmacêutico pode fazer para chegar nesse nível, né? Para ter gente lá dentro que trabalhe a favor dele, não o contrário, como parece ter acontecido agora. Na verdade, quando um projeto de lei é apresentado, existem várias razões para ele ser apresentado. Né? Existe a razão estritamente política, onde o parlamentar ele precisa apresentar para dar uma resposta para algum segmento dele. Parlamentares têm profissões, parlamentares têm bandeiras, parlamentares têm redutos eleitorais. Eu acho que realmente existem projetos de lei que são contrários ao setor farmacêutico, mas eu acho que o setor farmacêutico está buscando justamente isso, a mobilização primeiro para neutralizar esses projetos de lei e de uma forma qualificada você conseguir ou proativamente trazer benefícios ao setor ou até mesmo derrubando esses outros projetos de outros setores. O parlamentar ele na verdade costuma ser uma reação, né? Ele não costuma tirar o projeto da sua própria cabeça, ele sempre tem alguém que está falando no ouvido dele. E é isso que o setor tem que fazer. Tem que buscar pessoas qualificadas, com representatividade e começar a levar as ideias. Quer dizer, tem que se fazer presente. Exatamente. Tem que estar lá, olha, eu estou aqui, eu vim representar, eu quero dizer, eu quero falar, eu quero ter voz. Eu institucionalmente sou essa pessoa, eu tenho esse tipo de informação para poder te dar. Se você em algum momento tiver alguma dúvida, você pode me buscar. Estamos aqui para debater, não para impor a minha ideia, mas sim para debater. Eu acho que é o diálogo, é sempre o diálogo. Mas como que o setor pode fazer isso hoje? Olha, o setor pode fazer isso simplesmente buscando institucionalmente os parlamentares. Quando você, dentro de uma estrutura do poder público, você tem, por exemplo, comissões de saúde, você tem comissões de defesa do consumidor. Você pode buscar deputados ou vereadores que trabalham dentro dessas linhas, onde qualquer projeto que trata do setor farmacêutico, naturalmente ele vai passar por alguma dessas comissões dentro das casas. Você tem que buscar e fazer esse trabalho didático, de explicar, de mostrar qual o prejuízo, porque às vezes a informação que chega, às vezes não é nem de má fé. Tá? Às vezes a informação que chega para o parlamentar, ele realmente acredita naquilo. E se não tiver ninguém para mostrar o contraditório para ele e trabalhar o convencimento dele, ele vai fazer na inércia. Eles vão muitas vezes esses projetos acabam sendo inconstitucionais e o parlamentar nem se dá conta disso. Ele vai ver depois, não é isso? É verdade. Assim, existe uma ânsia muito grande de se apresentar projetos de lei. E normalmente, dentro das assembleias legislativas, a primeira comissão que analisa qualquer projeto que entra é a Comissão de Constituição e Justiça, aonde se avalia justamente se o projeto é constitucional ou inconstitucional. Mas eu acho que os parlamentares que estão ali, eu não sei se eles têm tanto essa visão. Alguns têm a capacidade, tá? Outros talvez não, mas eu não sei se eles têm essa visão de não, esse projeto é constitucional, então não vou discutir sobre isso. Muitas vezes eles apresentam por falta de conhecimento, por algum interesse próprio do setor, ou simplesmente por querer debater aquele assunto, independente da constitucionalidade ou não do projeto que ele quer debater. O que acontece? Judicializa.
né? Eu acho que isso também é uma falta de responsabilidade da própria sociedade. Porque se o setor farmacêutico quiser apresentar, propor algum projeto de lei, ele tem a responsabilidade de fazer toda uma análise prévia, estrutural, se daquilo que ele está apresentando, se ele está apresentando para o órgão correto, se aquilo é constitucional, se aquilo é competência do município, se é do viável estado, para o negócio, se é viável, né? Qual o efeito que aquilo pode trazer para a sociedade como um todo. Eu acho que isso também é uma responsabilidade também nossa, de uma forma geral. E hoje tem as redes sociais. Ao mesmo tempo que a gente acha que política não é uma coisa do nosso dia a dia, a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais se manifestando nas redes sociais e até passando um pouquinho do ponto. As redes sociais, eu acho que estão gerando grande risco até para o nosso segmento de analistas, porque hoje em dia tem tantos analistas. Todo mundo está analisando política, Está analisando. É bom e é ruim. É bom porque todo mundo tem que ter acesso à informação, tem que se discutir. É ruim porque, como a maioria das coisas no Brasil, a gente não sabe aproveitar só o lado bom, a gente aproveita o lado ruim também. A gente cria uma guerra, pessoas que param de se falar, que se agridem na rua. Mas eu acho que isso é um avanço, porque hoje em dia a população está vendo que se você deixar a pessoa com quem você votou, se você deixar o político solto, vamos assim dizer, eles vão fazer o que eles bem entenderem. Se eles não tiverem quem cobrar, como um funcionário de uma empresa, se você deixar ele solto, ele vai fazer o que ele quiser. Se você cobrar dele, se você mostrar o que ele tem que fazer, você pode até cobrar dele posteriormente. E é isso que eu acho que está acontecendo com o político, com toda essa imagem degradada, muita exposição. E todo mundo cansado dessa corrupção, de tudo. Todo dia no noticiário a gente acorda, é todo dia uma operação da Polícia Federal. Se está correto ou não, isso é um reflexo do que a gente está vivenciando da corrupção, que virou uma coisa tão sistemática. Não estou falando isso aí de agora. Obviamente que não tem como você sistematizar uma coisa tão forte em 10 anos, em 5 anos. Isso é uma coisa que, historicamente, até da coroa, a gente pode dizer que vem a história da corrupção no Brasil, de criar sistemas para se roubar, como fizeram na criação do Banco do Brasil. Sim. Pelo Dom João VI. Sim. Mas, enfim. Sim. Para a gente fechar, qual é o recado que você dá para o setor, para que o setor fique mais presente no ambiente político e participe mais ativamente das decisões? Bom, primeira coisa que eu falo para o setor hoje em dia o setor que tem que ditar o ritmo, você tem que se fazer presente. Você nunca pode esperar que alguma coisa que você pleiteie sobre o poder público, que uma vez você ir falando e levando, isso vai acontecer, porque não vai. Tem que se fazer presente, tem que monitorar, tem que estimular debates, tem que acompanhar, não pode desistir de uma forma, não estou conseguindo ter acesso. Você não pode ter esse tipo de postura, tem que ser bem proativo, mais do que reativo. Tem que ocupar o espaço. Tem que ocupar o espaço. Se o setor não ocupar, alguém vai ocupar. Exatamente. Né? Outros setores de saúde vão acabar ocupando, né? Exatamente. Tem que fazer a máquina girar. Você imagina que você, seu presidente da República, você imagina a quantidade de demandas que você não tem para atender. Você imagina a quantidade de fogueiras que você não tem em volta de você. O que o setor farmacêutico tem que fazer? Tem que pegar uma das fogueiras e colocar embaixo da cadeira, para que ele possa levantar e ter essa vontade de querer resolver o problema. E isso pode ser feito através do diálogo de 300 milhões de formas. Ótimo. André, muito obrigada pela sua participação. A gente termina mais um programa. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar um joiazinho para acompanhar os nossos vídeos. Obrigada, tchau, tchau. Até a próxima. Raindrops fall